Hoje eu não luto mais para ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro mesmo quando não estou trabalhando. Não preciso correr atrás dele. Aceito ganhar de uma forma fácil. E nesse vídeo eu quero te ajudar a fazer o mesmo, tá? Porque nem sempre foi assim, na verdade, em 90% da minha vida não foi assim. Mas eu quero te explicar o que eu fiz para realmente, vamos dizer assim, ativar o modo fácil na vida. Isso é importante em vários aspectos. Aqui a gente vai tratar disso especificamente com relação à questão financeira, ok? Como de costume, a gente conversa sobre os assuntos aqui de uma forma completa. Então, para contextualizar, eu vou te contar um pouco da minha luta, e aí você já começa a ver o problema, né? A minha luta para aceitar o dinheiro fácil. Onde que começou essa crença do trabalho duro? Isso aqui, dependendo da sua crença religiosa, isso aqui é possível que te incomode, inclusive, tá? Mas, enfim. E aqui, a frase que eu usei para reprogramar o subconsciente, para realmente ativar esse modo fácil, ok? Cara, primeiramente, eu acabei de gravar um áudio aqui para o meu grupo Prosperidade Sem Esforço. É um grupo no WhatsApp, gratuito. Cara, se você não faz parte ainda, você não tem ideia do que você está perdendo, tá? Porque lá eu produzo um tipo de conteúdo diferente desse aqui, que é mais denso, né? É aula completa. Ali é um insight, que é uma coisa que pode... Nossa, isso aqui já mudou tudo, sabe? Então, eu posto alguns áudios, alguns vídeos, alguns conteúdos em texto. E cada dia que você não tá lá, você tá perdendo. Por exemplo, esse conteúdo que eu postei ontem, que eu postei hoje de manhã, você perdeu por não estar lá, né? Caso você não esteja. Então, participe desse grupo, tem um link aqui na descrição e no primeiro comentário, ok? Bom, começando do começo, né? A minha luta para aceitar dinheiro fácil. Tem algumas coisas assim, né, que acontecem com a gente que são muito marcantes, né? E tem uma coisa que eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava como ajudante de eletricista, tá? Eu não sei como é que tá hoje essa questão de mas durante um bom tempo eu trabalhei em obra, né? E o ajudante de eletricista, cara, era um serviço duro, né? Você tinha que bater marreta ali, cortar a parede para passar a mangueira e etc. Trabalho duro. E aí, nesse período que eu lembro, eu trabalhava em vários locais, né, diferentes, onde tinha obra. E aí eu estava numa obra específica no Alphaville, né? Acredito que praticamente todo lugar tem um Alphaville aí, né? Eu estava lá no Alphaville, no caso aqui em Minas Gerais, fica em Nova Lima, né? E a primeira coisa é o seguinte: eu morava em Santa Luzia, tá? Uma cidade da região metropolitana de BH. Eu demorava 2 horas para chegar lá e saindo 2 horas para chegar em casa. Então eu ficava 4 horas por dia dentro de ônibus. 4 horas por dia perdido ali. Nessa época eu acordava 15 para 5 da manhã, porque tinha que pegar... 15 para 5 não. 15 para 5 eu estava pegando o ônibus. Eu acordava 4h15, porque tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Enfim, terrível. E aí eu lembro como se fosse hoje, tá? Um dia eu estava lá, batendo marreta, e aí tem uma lagoa lá, né? A Lagoa dos Ingleses. Cara, e fazia um frio desgramado naquele lugar. Tava muito frio. E aí eu tava de luva. Porque tava um frio assim, congelante mesmo, sabe? Só que com a luva tava ruim de bater. Cara, eu tava batendo, tava assim, né, com a... Como é que chama? A marreta e a... talhadeira, tá? Tava aqui com a talhadeira e batendo assim com a marreta. E com a mão, com a luva, e a coisa não tava rendendo, porque, não tava batendo com força suficiente, aí tirava a luva, vinha aquele frio. Eu ficava sempre, meu Deus do céu, como é que pode isso, né? E aí, passou um cara na lagoa, andando de jet ski. Sossegado andando de jet ski. Eu lembro quando eu olhei pra esse cara e eu xinguei tanto esse cara, assim, mas tanto.
você é um infeliz, é isso e aquilo, é isso, é o filhinho de papai, esse tipo de coisa, né? Que a gente aprende que o rico é o otário, né? Boa parte de nós aprendeu, o rico é o otário, o rico é não sei o quê. E, ou seja, pô, eu tava ali na merda, cara, lutando, na peleja, e o cara ali... eu falei, pô, eu falei, não pode ser assim, tá errado isso aqui. E não é o que tá errado eu, né? Não, ele tá errado, não pode ser tão fácil assim pra ele, né? Então, óbvio, né? Na época eu não tinha noção disso, mas era a luta de aceitar que as coisas poderiam ser fáceis. E aí, várias coisas aconteceram, né? Depois, já que eu já estava morando na cidade que eu moro aqui hoje, eu tive vários negócios diferentes. Um desses negócios era instalando câmera de segurança e alarme, né? E era no início disso, de uma forma mais... sem ser empresarial, né? As pessoas faziam isso em residências e tal. E o que eu fazia? Eu comprava os produtos da internet, então vendia o produto e vendia a instalação. Então era uma coisa, o comprar pela internet não era tão comum como é hoje. Enfim, eu recebia, em média ali, não em média, tá? Mas na média deveria ser talvez uns 700, 800 reais no dia. Mas tinha dia que era 1.000, 1.200. Na época, eu tô falando aqui de, 12 anos atrás, né? Pô, era um dinheiro muito considerável. Era como se fosse 2.000 hoje, 2 e pouco, em um dia. Só que olha que loucura. Quando eu conseguia isso, por exemplo, fechei um serviço desse na segunda-feira. O resto da semana eu não trabalhava. Ah, por quê? Porque não tinha serviço? Não. Eu só não ia. E muitas das vezes o pessoal ficava me esperando para ir. E eu arrumava alguma coisa, dava tipo uma crise de ansiedade, sei lá que merda que era, cara. Eu não ia. Na verdade, eu sei o que era agora, né? Na época eu não sabia. Qual que era o problema? Estava fácil demais. Não, eu não posso ganhar tanto dinheiro assim. Cara, há pouco tempo atrás, né? Naquela época, há pouco tempo atrás eu ganhava um salário por mês. O salário na época era 750, eu acho. Eu ganhava 750 reais no mês. Como assim eu tô ganhando 1.000 reais em um dia? Não posso. Tá errado isso, não tá certo. E para finalizar aqui, porque eu poderia ficar esse vídeo ter 3 horas só para eu contar esse tipo de história, uma última aqui. E aí, olha só, depois das coisas já terem melhorado bem, aí eu já conhecia poder do subconsciente, já produzia conteúdo sobre isso, né, no meu antigo canal. E aí eu tinha passado ali mais ou menos dos 10.000 por mês na época. Isso aí foi 7 anos atrás, mais ou menos. 7? Não, por aí, tá? Bom, aí eu sei que eu comecei, as coisas tinham melhorado, eu comprei a cota de um clube aqui da cidade, né? Na época a cota desse clube era 9.000 reais, né? A joia que eles falam. É um valor que você paga para fazer parte. Mesmo assim tem maior burocracia, enfim. E aí eu comecei a trabalhar desse clube, né? Vez por outra eu trabalho de lá, inclusive gravo às vezes de lá. Cara, quando eu comecei a trabalhar de lá era extremamente incômodo. Porque estava fácil demais. Aí de novo, eu tô ganhando mais de 10.000 aqui, cara, de chinelo. Igual eu tô agora, ó, vou até falar, ó, eu tô de chinelo aqui, ó. Desse jeito. Como assim eu tô aqui de chinelo num clube de camiseta e tal, Não, tá... Isso tudo é não aceitação do fácil. E se a gente for falar isso tecnicamente, isso é não merecimento. É isso. Se você ouviu o que eu te falei aqui e você se identificou, falou, nossa, você tem problemas de
falta de merecimento. É isso, tá? E identificar isso é a primeira coisa que é muito importante, né? Porque sem identificar, você realmente não... Quando você está no escuro, você não sabe. Na época eu não sabia, então só sei que a coisa não acontecia. A principal característica da falta de merecimento é isso. As coisas têm que ser difíceis. Não pode ser fácil, não pode ser leve. E aí eu até te convido a fazer um exercício com relação a isso, né? Que é o quanto que você se incomoda, ou se acontecesse, né, se incomodaria se alguém falasse para você que a sua vida é fácil, né? Você, não, mas para você é fácil. Não, mas para você conseguiu isso fácil. Isso aqui é fácil. Como é que é? Nós fomos condicionados a rejeitar o fácil. O fácil não tem valor. E assim, a gente trata aqui de questões financeiras, mas cara, isso aqui envolve a sua vida toda. Isso, por exemplo, tá? Não é nada incomum na questão dos relacionamentos amorosos existir um bloqueio com relação ao fácil. É muito comum isso, né? Não, eu quero o que é difícil, eu quero o que me gera tensão, eu quero assim, inconsciente, né? Não é que conscientemente, aí é a mesma coisa do dinheiro. Você quer ganhar dinheiro mais fácil? Óbvio que quero. Mas inconscientemente, não. No que diz respeito aos relacionamentos, é muito comum isso também, né? Não, cara, chegou uma pessoa aqui que tá muito fácil. Não quero. Tá muito fácil? Não quero. Tem que ter a luta, tem que ter o... né? Então, isso envolve a sua vida toda, cara. E se você não tiver isso, cara, você vai perder muita coisa. Você vai perder muitas oportunidades simplesmente por não aceitar as coisas facilmente. Dito isso, onde que começou isso? Por que a gente não foi condicionado a não valorizar o fácil? E aí, eu já te digo, isso aqui é possível que te incomode, dependendo da sua crença. Isso começou com a história de Adão e Eva. Tá? A crença da dificuldade é uma crença baseada em Adão e Eva. E aí, eu te digo, Adão e Eva, aqui ó, não vamos, né, amaciar, vamos mandar real. Cara, Adão e Eva é uma história. Você lembra na época da escola que a gente aprendia isso? A diferença de história para história, né? História é algo realmente histórico, né, que aconteceu de verdade. História é uma fábula, não é que necessariamente é uma mentira, é uma fábula. É uma coisa que foi inventada para, de repente, explicar algum conceito, né? Mas que não é a verdade. Não, aquilo não aconteceu. Infelizmente, e aí eu me incluo nisso, né? A gente acredita que não, que Adão e Eva é uma história, que aquilo realmente aconteceu, que realmente teve uma serpente que falou com uma mulher, que enganou ela, e ela comeu do fruto, e toda a desgraça do mundo é por causa disso. Cara, se você tivesse ouvido essa história depois de adulto, você ia falar, que coisa idiota, sabe? Só que, infelizmente, como a maioria de nós ouviu isso desde cedo, né? Tudo que a gente ouve desde cedo, aquilo a gente acredita, por mais louco que possa ser, né? Nos países mais extremistas aí, eles aprendem desde cedo que se ele explodir, é bom, que ele vai para um lugar que tem muitas virgens esperando. Ele acredita nessa idiotice desde cedo, do mesmo jeito que a gente acredita na idiotice Adão e Eva. E eu estou usando esses termos aqui porque realmente tem que ser uma coisa assim, é forte, né, falar assim, mas aqui não vamos medir palavras, tá? Porque acreditar nisso tem tudo a ver com trabalho duro, com dificuldade. Qual que é a história de Adão e Eva, né? Eles estavam lá no paraíso, tranquilos, não tinham
problema nenhum, tinha comida à vontade, tinha isso, tinha aquilo. Desobedeceram, pecaram e a partir dali, luta, sacrifício, problema. Do suor do teu rosto comerá pão. Agora, antes era tudo suave, mas aí você foi comer do fruto, aí agora você vai se lascar. A história é essa. E aí, depois comeu do fruto, você se tornou um pecador. Pecador. Pecador é não merecedor. Pecador é igual não merecedor. Então, se você tem a crença de não merecedor, é possível que você também tenha a crença de você é pecador. Mas que pecado, cara. O que você fez para ser... Ah, não, mas aí é porque os meus pais, né, Adão e Eva, o início de tudo, eles comeram. E aí, cara, história. História. Não é história. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu já contei aqui algumas vezes, né? Eu fui nascido e criado e fiquei até os meus 27 anos na religião Testemunho de Jeová. Lá toda a religião é baseada nisso daqui. Qual foi o motivo da minha saída? Entre outras coisas, eu falei lá com os anciãos na época, né? Eu falei, cara, não, eu não acredito em Adão e Eva. Eles falaram, não, peraí. Você não pode não acreditar em Adão e Eva. Porque se você não acredita em Adão e Eva, aí você não acredita que Jesus veio salvar. Exatamente. Não teve salvamento nenhum. Cara, eu falo isso com você aqui e talvez, pode ser, eu repito, pode ser que esteja sendo muito incômodo para você ouvir isso, mas, sabe? Jesus, teve um homem Jesus aqui na Terra, pô, isso é história, não tem como brigar contra a história, óbvio. Agora, ele teve um que ele veio e morreu na cruz para tirar dos pecados. História também. História também. Mas mesmo se fosse, vamos supor que você acredita nessa história. Tá bom, então ele já veio, já tirou o pecado. Tá bom, tá livre então, não tem mais. Acabou. Enquanto você acredita na história do pecado, vai ser difícil. Porque dentro disso de você é pecador, existe um monte de coisa. Entre você, como você é pecador, existe você não é digno. Você não é digno. E várias religiões batem nisso. Você não é digno, você não é nada, você não é digno, você não é nada. Então, eu tenho que sofrer mesmo. Eu lembro, quando eu ainda estava nas Testemunhas de Jeová, eu estava no meu período de transição, né? Eu já tinha despertado para isso aqui, já tinha lido lá o livro Poder do Subconsciente, etc. Então eu já estava bem assim, eu estava lá ainda, mas estava naquela assim, cara, esse negócio tá esquisito. Aí eu lembro de uma pessoa lá na época que ela falou o seguinte, não, mas na vida de um cristão, se tiver tudo fácil, tal, tem alguma coisa errada. A vida do cristão não pode ser tudo fácil. Olha que merda, cara. Olha que merda esse pensamento. E na hora que ela falou, eu falei assim, pô, então na vida do cristão não pode estar tudo fácil. Olha só, e aí eu pensei assim, naquele momento eu já estava consciente daquilo, mas aí, cara, quantas vezes eu já não ouvi isso inconsciente? Na hora da oração lá, né, tô lá de olho fechado e tô deixando a pessoa me programar ali, falando tudo que ela quiser, e aquilo entrando na minha cabeça, não merece, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro até hoje, todas as orações que eu ouvia e que, consequentemente, eu falava, sei que não merecemos nada, mas sei que não mereço nada, sei que não mereço nada, sei que não mereço nada. Porra, como que eu vou ter uma vida fácil se eu tô falando o tempo todo que eu não mereço nada?
reflita. Reflita sobre isso, tá? Bom, eu disse que te passaria aqui uma frase, né? Só assim, olha, toda mudança de crença, antes de eu te explicar a frase, toda mudança de crença, ela começa com o questionamento, tá? Normalmente você não muda uma crença igual essa, que é enraizada, né? Normalmente você não muda ela assim, sabe? Você muda questionando. Então eu te falo, se permita questionar isso. Se permita... Deixa eu ver se isso aqui realmente... Pô, mas isso aqui que a Bíblia... Será que isso aqui é mesmo? E saia da bolha. Se você é uma pessoa de religião, saia da bolha da religião. Porque se você ficar só nessa bolha, é óbvio, é evidente que você sempre vai pensar da mesma forma. É claro. Quando eu estava lá na Testemunha de Jeová, eu falava assim, não, você quer pesquisar as coisas? Pesquise no jw.org. Que era o site deles, porra. É lógico, é claro que tudo que eu for pesquisar ali vai me deixar dentro da bolha. Claro. É óbvio. Então, tipo assim, não, eu quero saber se Adão e Eva existiu mesmo. Não, eu sou católico. Cara, pesquisa fora da católica. Eu sou Testemunha de Jeová, pesquisa fora. Eu sou evangélico, pesquisa fora. Porque se você pesquisar dentro, é óbvio que tudo que vai falar ali está relacionado àquilo. Eu vou trazer aqui em outros vídeos várias questões religiosas aqui, porque acho que nada atrapalha mais a questão de você acessar a realidade que você quer do que crenças religiosas. Tá? Te falo por ter experiência própria nisso. Então, em outros vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais. Bom, dito isso, né? O que você pode usar para colocar isso no seu subconsciente? Vou ver a frase que eu escrevi aqui, olha. Porque agora eu aceito ganhar dinheiro de forma fácil e natural. Porque agora eu aceito ganhar dinheiro de forma fácil e natural. Isso aqui é uma afirmação, né? É quando você pega uma afirmação e transforma ela em uma pergunta. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo do poder das perguntas, etc. Caso você queira se aprofundar no funcionamento das afirmações, procure lá. Mas a repetição disso cria essa crença. Então, como é que eu tenho uma vida fácil? E aí eu falei para você no início aqui desse grupo, do Prosperidade Sem Esforço, o áudio que eu mandei lá hoje foi isso. Não queira ver fora o que ainda não existe dentro da sua cabeça. Uma pessoa colocou lá, nossa, tudo que eu tento fazer dá errado. Enquanto ela tiver essa identidade, tudo que eu tento fazer dá errado, o que vai acontecer? Tudo que ela tenta fazer vai dar errado. Enquanto eu acredito, ganhar dinheiro é muito difícil, vai ser. Então eu preciso colocar que é fácil. E aqui eu estou dizendo, agora eu aceito que é fácil. Existem várias outras aqui, olha, por que agora eu aceito que dinheiro caia do céu? A gente não aprendeu que não é assim, né? Dinheiro não cai do céu. Não, eu aceito que caia do céu. Eu aceito que seja fácil, eu aceito que seja leve. Então, se você quer criar uma nova crença, pegue aquela, transforme o contrário e transforme em pergunta. E use a repetição para isso. Isso, né, essa é uma das melhores formas de você colocar uma nova ideia no seu subconsciente. Fez sentido? Bom, se você quer se aprofundar, né, e realmente ter a reprogramação da sua mente no que diz respeito, não só a isso, mas a várias outras questões, eu tenho um método completo chamado Método Subliminar, né,
que é uma mudança de identidade completa, tá? Como que você muda tudo? Talvez você se identificou com isso aqui, né? Então, é um tipo de mudança que é preciso fazer, mas existem várias outras. Então, o método subliminar é um atendimento individual. Tem um link aqui. Agora, por onde eu aconselho que você comece? Eu aconselho que você comece pelo ativador de dinheiro inesperado. É um áudio onde a gente meio que burla as crenças limitantes, né? Eu já falei aqui outras vezes, você consegue manifestar dinheiro mesmo tendo crenças. Então, esse áudio, ele vai eliminar todas as crenças que eu tenho? Não. O que ele vai fazer? Ele vai te colocar em paz, ele vai te colocar no estado de... Você vai sair do desespero, da preocupação excessiva, etc. E ele vai colocar na sua mente o seguinte: o dinheiro já chegou. É isso. Aquilo que estava travado, já chegou. Você vai ver aqui vários e vários depoimentos, né, tocando aqui de pessoas que utilizaram e tiveram resultados incríveis com relação a isso. E aí, eu digo o seguinte, eu tenho tanta segurança com relação a isso que eu sou obrigado, né, pelas plataformas de dar 7 dias de garantia nesse produto, mas eu dou 30 dias de garantia para você realmente poder testar com a maior tranquilidade do mundo, tá? Então, tem esses links aqui abaixo. Tem o link do método completo se você realmente fala assim, cara, eu quero que você me ajude a mudar completamente quem eu sou. Método subliminar. Não, eu quero ver resultado de uma forma mais urgente. Tem aqui esse que é o ativador de dinheiro inesperado, tá? Então, sugiro que você comece pelo ativador. Não tenho nenhuma condição. Faça parte do grupo Prosperidade Sem Esforço, que lá também eu vou trazer vários insights interessantes para você. Me fala o que você acha disso aqui. Me fala especialmente sobre essa questão que a gente conversou, que é mais polêmica, de Adão e Eva. Qual foi a sua crença com relação a isso? O que você pensa disso hoje? Mesmo que seja o contrário, tá? Deixa aqui. Eu gosto muito de entender o que você pensa sobre essas conversas. Se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, hypa esse vídeo, tá? Existe a opção aqui, se você estiver no celular ou em algum dispositivo móvel, de você hypar. Então, faça isso, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.